Eu tava aqui pensando, o que é liberdade? Às vezes eu só queria ser livre, livre do trabalho, livre das contas, livre da cidade, livre de todos os problemas que me tiram noites de sono. Isso é tenso. Mas será que um dia isso é possível? Bom, eu lembro de uma história que eu escutei uma vez. Um cara chamado Lucas. O Lucas sempre odiou ter horários, regras ou qualquer pessoa dizendo o que ele deveria fazer. Para ele, o ápice da liberdade era fazer o que der na telha. Um dia, o Lucas ganhou na loteria. Ele largou o emprego, comprou uma casa imensa e decidiu viver seu sonho de liberdade. Ele passou os dias comendo porcaria no sofá, virando madrugadas jogando e ignorando qualquer responsabilidade. Ninguém manda nele, é o que ele dizia. Na cabeça dele, ele era um homem 100% livre. Mas o tempo passa e a conta chega. A saúde do Lucas foi pro ralo. A casa virou um caos. A ansiedade bateu forte porque ele se isolou de todo mundo. E aquele estilo de vida sem regras se transformou em vícios. Quando ele finalmente decidiu parar e voltar a ter uma rotina mais saudável, ele descobriu algo assustador. Ele não consegue mais. Bom, acho que eu li algo a respeito também uma vez em um livro de filosofia. Kant, exatamente. O filósofo Kant dizia que a liberdade não significa simplesmente fazer o que se tem vontade, porque isso seria agir como um escravo dos próprios instintos, vícios, desejos. Você só é verdadeiramente livre quando age seguindo o que você mesmo acredita por vontade própria e não por influência de outras pessoas, entendeu? Se você acorda às 6 da manhã porque tem medo de ser demitido, você não é livre. Sua vida é governada pelo seu chefe e pelo medo de não poder pagar os boletos. Por outro lado, se você passa o dia inteiro cedendo aos seus desejos porque você não refletiu e escolheu realmente aquilo, mas porque você simplesmente só não tem força de vontade de olhar e falar não quero fazer isso. Você simplesmente cede aos seus impulsos. Bom, você também não é livre. Você só trocou o chicote do chefe pelo chicote da dopamina. E foi exatamente aí que o Lucas chegou. A saúde foi pro ralo, porque ele só comia bobeira, usava vários tipos de substância e não estava nem aí pro mundo. A casa virou um lixo, porque para que ele vai limpar, não é mesmo? Não tem por que limpar a casa, só ele vive ali, ninguém vai se importar, não é mesmo? A ansiedade virou uma rotina, porque um dia é legal, outro dia também, mas depois, quando o tempo passa, aquilo já não é mais tão interessante. É que nem quando você troca de celular. Na sua cabeça aquilo era seu sonho. No primeiro dia você tá eufórico, no segundo dia você quer mostrar para todo mundo. No primeiro mês você até se esquece que trocou de celular. O Lucas ele não era livre, ele só não conseguia mais sair do sofá. Ele achou que era livre de todos os problemas, mas na realidade, como eu falei, ele só trocou de chefe. Ele se tornou um prisioneiro dos seus próprios impulsos.
A falta de limites não o tornou livre, trouxe apenas uma nova e silenciosa prisão. Bom, mas uma grande virada aconteceu na vida do Lucas. Foi quando ele percebeu o buraco que ele se meteu e buscou ajuda, decidiu mudar o rumo das coisas. Ele resolveu usar seu dinheiro e seu tempo para criar um projeto, ajudar jovens da sua cidade. Ele voltou a ter horários, ele voltou a ter compromissos e voltou a se cansar no final do dia. Só que dessa vez a sensação era completamente diferente. Ninguém estava obrigando ele. Ele escolheu abraçar a responsabilidade, porque ele encontrou um propósito. Ele abriu mão daquela liberdade egoísta para servir outras pessoas por amor. É só aí que ele finalmente se sente vivo de verdade. Se eu me lembro bem, a Bíblia resume isso de um jeito bem legal. Cadê? Eu tenho uma Bíblia aqui por algum lugar aqui, ó. Deixa eu abrir ela. Aqui. Aqui, quando o apóstolo Paulo diz: vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros, mediante ao amor. Temos a liberdade então, podemos fazer o que desejamos, desde que não roubemos a liberdade do próximo ou de nós mesmos. Liberdade não é o individualismo, tipo, posso fazer o que me der na telha, mas sim a responsabilidade empática. Estou livre das minhas amarras para poder fazer o bem ao próximo. É tipo a ideia de liberdade que só atinge o potencial máximo quando se transforma em amor. Bom, então isso significa que liberdade basicamente é eu ser livre ao ponto de eu poder fazer algo pelo mundo e por mim mesmo. No final é muito difícil ser livre.